Bom dia, que Deus abençoe as nossas vidas no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. A palavra de hoje está aqui em Mateus, no capítulo de número 20, aqui no verso de número 25. Mas Jesus reuniu os discípulos e disse. Então Jesus estava conversando com os discípulos e trouxe uma mensagem. No mundo, né, aqui nessa situação que a gente vive, onde tem o que, né, os poderes constituídos, tem, né, às vezes tem, por exemplo, na Inglaterra tem um rei lá, tem uma rainha, né, a rainha da Inglaterra, né. Então está dizendo assim, Jesus trouxe um exemplo, né, sobre como é que funciona a hierarquia aqui no nosso sistema, aqui na Terra, né. Entre os ímpios, o texto chama de ímpio. Ímpio é toda pessoa que não, né, conhece a obra de Jesus, que não faz parte do povo de Deus. Então, entre os ímpios, né, as pessoas que não fazem parte do povo de Deus, os reis geralmente são tiranos, não é assim? Os reis geralmente são tiranos e cada oficial do rei exerce domínio sobre aqueles que estão abaixo dele, né? Então, até mesmo, por exemplo, num exemplo mais simples, né? Numa empresa, né? Existem em algumas situações que o chefe ele quer dominar sobre, né, o subalterno. Então, nesse sistema que a gente vive do mundo, geralmente ocorre isso, né? As pessoas querem exercer uma influência sobre o outro, mas através do quê? De uma manipulação, de um domínio, né, sobre a outra pessoa, né? Mas Jesus ensina o seguinte no verso 26: mas no reino de Deus, entre os filhos de Deus, deve ser diferente, né? No reino de Deus, né? Entre aquelas pessoas que querem, né, entrar, né, na filiação, né, se tornar filhos de Deus, a gente não deve dominar sobre as outras pessoas, não se deve dominar sobre o outro. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês deverá ser um servo. Então eu devo servir a você e você deve servir a mim em humildade e em amor. É o que o texto está explicando. Não se deve exercer uma influência sobre o outro para querer dominá-lo, para querer, entre aspas, né, escravizá-lo e geralmente para se obter um benefício, né, através de uma manipulação, né, algumas vezes. E Jesus diz que isso não deve acontecer no reino de Deus entre os filhos de Deus. Mateus capítulo 20, aqui no verso 26. Quem quiser ser importante no reino de Deus deve ser servo, deve ser servo. E quem quiser ser o primeiro, né, a pessoa que quer ficar em evidência, deve servir a todos como se fosse, né, um escravo, né? Deve servir. Então, você quer ser o primeiro, né? Se eu quiser ser o primeiro no reino de Deus, eu devo ser aquele que está sempre à disposição, humildemente, para servir o próximo. Porque nem mesmo o próprio Cristo, né, o Filho do Homem, não veio para ser servido. Nem Jesus Cristo veio para ser servido. Pelo contrário, Jesus veio para servir, inclusive deu a sua própria vida, o seu sangue, né, vertido na cruz do Calvário. Ele foi para a cruz, obedeceu a Deus até a morte, né? Derramou o sangue dele para a remissão dos pecados, né? Então nem mesmo Jesus, né, quis buscar uma posição de evidência, porque naquela época morrer numa cruz, né, era algo vergonhoso. Só os piores bandidos naquela época iam para a cruz. E a situação de Jesus, ele recebeu aquela condenação não porque, né, obviamente ele fosse, né, um criminoso ou que ele precisasse ser julgado. Não foi isso. Foi porque os pecados das pessoas, né, recaíram sobre ele, né, recaíram sobre ele. Para terminar, vamos agora para
Salmos 51, aqui no verso de número 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado. Então são duas palavras aqui: sacrificar a Deus e espírito quebrantado. Vamos tratar dessas duas palavras. Sacrificar a Deus. O que é sacrificar a Deus? Sacrificar a Deus é negar a minha própria vontade. Então, se eu quero fazer alguma coisa e eu sei que isso está contrário, à palavra de Deus, eu não vou fazer. Eu vou fazer um sacrifício pessoal, entre aspas. O que é isso? Eu vou negar a mim mesmo. Eu vou me deixar ser usado por Deus. Se a palavra de Deus diz que tal coisa é pecado, eu não vou praticar. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado é um espírito humilde, que se submete às pessoas, que não é orgulhoso, que obedece às autoridades, O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. O arrependimento deve ser uma prática diária, é um exercício diário de disciplina, E aqui em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, diz: Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que a gente é igual a Jesus? Quando a gente começa a se relacionar com as pessoas também se sentem leve, quando conversam com a gente? Será que a gente traz leveza para a vida das pessoas? Ou será que a gente sobrecarrega a vida das pessoas, Então Jesus ensina que ele diz o seguinte, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Venham a mim e acharei descanso para as vossas almas. Será que quando a gente chega, a gente visita uma pessoa, ou quando a gente encontra alguém vai falar assim: que bom que você chegou, eu estou me sentindo aliviado agora. Será que a nossa presença, quando a gente se relaciona, traz alívio para as pessoas, ou será que traz peso para as pessoas, Que Deus abençoe então as nossas vidas, em nome de Jesus.